Olá, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no canal do YouTube Aperano Brasil, com a formação continuada do programa Melhoria da Qualidade do Ensino da Fundação Aperan Acesita. E é um prazer chegar nessa etapa, nossa sexta videoaula, e hoje nós vamos fazer um resumão do que nós já vimos nas 5 aulas anteriores, dando mais um direcionamento para o nosso planejamento, ok? Vocês passaram bem, né? Com certeza. Bem e em segurança. Desejamos que todos vocês estejam bem e em segurança. E tá muito bacana, tanto no canal Aperano Brasil, quanto na página do Facebook também, no grupo. A Aperan tem uma página no Facebook, Aperano Brasil, e dentro dessa página tem o grupo de formação continuada, né, da Fundação Aperan Acesita. Então tá muito bacana a participação de vocês. Parabéns, show de bola e estamos juntos. Então hoje nós vamos prosear, o que é o tema de hoje da nossa videoaula? Afinal do planejamento, qual o legado que deve ficar? Vocês observem que legado é uma palavra que a gente vem falando desde o início e ele é necessário. Todo planejamento ele tem que ter o foco em um legado. E a resposta de hoje, qual o legado deve ficar do nosso planejamento, é como se fosse uma resposta para uma prova, para passar na prova. Então vocês têm que responder, está na ponta da língua? Quais foram as 2 palavras que nós mais falamos aqui com vocês durante essas videoaulas? Quem sabe? Pode levantar a mão aí, tio Paulo, que o tio Paulo vai deixar responder. Vou ajudar vocês. Segurança e legado. Essas foram as 2 palavras que a gente vem enfatizando em todas as videoaulas e enfatizando propositalmente, né? Porque vocês sabem que a repetição nos ajuda na assimilação. Isso faz parte, né, do processo de ensino-aprendizagem. E a prova, né, como se fosse essa pergunta, fosse para passar na prova, uma prova tanto para concluir a série e receber o certificado, e na próxima segunda-feira nós vamos falar com vocês quais serão os critérios para vocês receberem esse certificado, né? Vamos orientá-los na próxima semana, na segunda-feira, tá? Eu e Marli estaremos juntos, como também prova de vida. Porque o que nós estamos falando aqui do planejamento, se o planejamento em todos os momentos da nossa vida, nós fazemos o planejamento sem perceber, hoje nós estamos conversando com vocês um resumo de que o planejamento ele é necessário para as nossas condições enquanto profissionais, enquanto seres humanos. Então é uma prova de vida também. Com um novo olhar. O que é o novo olhar que a gente tem hoje? Quando a gente vai fazer um planejamento da escola, visando os retornos presenciais às aulas. Contato, higiene, futuro, isso tudo hoje passa no nosso pensamento, não é verdade? Então, é uma prova, né? Essa pergunta é como se fosse uma prova. Qual que é a resposta para passar na prova? Segurança, legado, prova de vida e prova para concluir o seu processo de ensino-aprendizagem. Né? Isso é que é bacana. E a gente está sempre estudando, né? Isso não para. Você está na cozinha. Falar, eu quero fazer um prato hoje, diferente. Você não vai estudar, buscar informação do que é o prato? Você vai no YouTube hoje, você tem receita de tudo. Então a gente está sempre estudando, sempre, sempre, sempre. Tanto na nossa vida pessoal, quanto na vida profissional. Então é um processo contínuo. E se você considerar também um menino que entra na creche com 3 anos e sai lá no ensino médio, você vai ver que são quase 2 décadas que ele passa dentro da escola. Então é um processo contínuo na educação básica, porque depois ele pode optar por ensino técnico e por aí vai, né? Uma faculdade, uma graduação e por aí vai. Então é um processo contínuo. Na tarefa anterior, na aula anterior, nós pedimos para vocês darem uma olhada no Plano Municipal de Educação aí da sua cidade. Por quê? Porque muito do que a gente conversou hoje, conversamos durante esse período e vamos conversar hoje, já está preconizado nessa legislação. O seu município tem essa legislação, todo município tem. Aquele que não tiver, ele já sofreu sanções, mas é praticamente impossível ainda ter algum município no Brasil que não tenha o seu plano municipal de educação. E por que nós pedimos para vocês analisarem o plano municipal de educação? Primeiro, para se ter coerência no planejamento. Se você já tem uma legislação vigente no seu município, né, e também no estado e também no nosso país,
Então, lá já está previsto uma série de situações que nós conversamos sobre planejamento, sobre transversalidade. Então, tem que ter uma coerência no nosso planejamento com o que está lá. E hoje nós vamos dar aqui 5 exemplos para vocês compreenderem. Das 20 metas, vamos citar 5 exemplos. Vamos pegar, pinçar 5 ali e trocar uma ideia com vocês. Outro ponto, além da coerência, continuidade. Por quê? Porque os planos municipais de educação, eles são feitos com período decenal e vão sendo avaliados e vão sendo revistos durante esse processo. A última revisão deles aconteceu em 2014 e 2015. Todos os municípios fizeram a sua revisão para os próximos 10 anos, então termina em 2024. Então olha a importância do Plano Municipal de Educação. Outra coisa, por que olhar o Plano Municipal de Educação? Não precisa inventar a roda, gente. O planejamento que nós estamos sugerindo tem aquela análise do ambiente, o FOFA que vocês estão aí fazendo, mas as estratégias, né, depois de você conhecer o seu ambiente interno e externo, todos aqueles pontos fracos, pontos fortes, né, oportunidades e ameaças, depois que você conheceu o ambiente em que esse planejamento está inserido, onde esse planejamento será operacionalizado, você tem que ter essa coerência, não precisa estar tudo lá. E o que acontece? Se você for pegar, eu vou pegar e vou, então eu não concordo, eu quero acrescentar mais isso é desperdício de hora homem, porque a gente vai dedicar um tempo para algo que já está escrito e que é uma lei e que é a nossa diretriz no âmbito municipal, estadual e federal, né, com algo que já está pronto. Então é pegar ali e tocar, né, ser coerente o seu planejamento com o que está previsto no Plano Municipal de Educação. Ok? E o que já está pronto? O que nós já temos que já está pronto e temos que utilizá-lo? Primeiro, BNCC, Base Nacional Comum Curricular, é um direito. A BNCC, interessante, na Copa de 2014, vocês lembram, né? Tiveram muitas manifestações, queremos educação padrão FIFA, queremos saúde padrão FIFA. Então, primeiro, a BNCC é a educação padrão FIFA que todo mundo estava pedindo. Nós temos que reconhecer. Ele é um documento que, como ele é de agora, né, ele é de 2017, né, 2018, para começar a vigorar efetivamente esse ano, 2020, ele é muito atualizado. Você comparando com os documentos, alguns documentos europeus e o documento estadunidense, por exemplo, lá nos Estados Unidos, o nosso é melhor. Mas a gente tem que acreditar que o nosso é melhor, entender que aquilo é melhor, entender que aquilo é um caminho, porque é lei também. Assim como o Plano Municipal de Educação, BNCC é lei. Então a BNCC está pronta, ela é um direito. Então você tem lá a educação infantil, que é o que está na nossa BNCC é melhor do que tem lá fora, tá, gente? Não sou eu que estou falando, são os estudiosos aí que fazem essa correlação e afirmam que o nosso documento é tão bom, se não melhor, do que muita coisa que está rodando aí fora. E para o ensino fundamental, ele está focado na formação integral do sujeito, que é outra coisa que hoje nós estamos vendo. O que é a formação integral do sujeito? Quer ver o que é a formação integral do sujeito? Nós estamos no meio de uma pandemia e tem gente que se recusa a usar máscara. O que faltou na formação desse sujeito? Uma formação integral. Ele se desenvolver enquanto ser humano, porque ele não se desenvolveu. Ele não tem empatia com o próximo, com os que estão às vezes ali ao seu lado, na sua convivência, porque ele não quer usar máscara. A internet está cheio de vídeo aí de gente dando piti, dando bronca, entrando no comércio sem máscara, dando tiro. Teve tiro em supermercado, morte em supermercado, porque o cidadão não queria usar máscara. Então faltou a formação integral do sujeito. E é isso que está lá na BNCC com relação ao ensino fundamental. É muito bacana. Aí você vem o currículo referência de Minas Gerais, que tanto eu quanto a Marli, nós somos apaixonados. Ele é a ação. Se a BNCC é o direito, o currículo é a ação. É colocar ele em prática. Faz a BNCC acontecer o currículo. Isso é que é bacana. E o nosso currículo aqui de Minas Gerais, ele está muito legal. Muito bom mesmo. Plano Municipal de Educação. Tá vendo que é tudo linkado? BNCC, currículo de referência, agora o plano. O Plano Municipal de Educação, o que ele é? É a visão do todo.
Por que a visão do todo? Nós estamos falando com vocês desde o início que o planejamento ele tem que pensar na transversalidade, porque a bronca, a responsabilidade das voltas às aulas presenciais não pode ficar só por conta da educação. Isso daí todo mundo acho que já compreendeu. Isso aí você tem que entrar saúde, assistência social, tem que entrar todo mundo, obras e por aí vai. Essa que é a razão de ser do nosso planejamento. E o PPP, planejamento, né, o plano municipal é a visão do todo, tem as metas ali, as estratégias, e aí vem o PPP, que dá vida para a escola, né, o projeto político pedagógico, que vocês também está tudo saindo do forno, aí os seus PPPs. E o PPP, e nós já falamos da cultura escolar, é um outro ponto muito interessante também, porque não vai dar mais para ter o PPP de gaveta, igual meme de internet. E o PPP? Nunca nem vi. Isso não cabe mais. Não cabe. Não pode ser um documento que você nem sabe onde é que ele está arquivado dentro da escola. Que ali troca, professores às vezes trocam muitos, né? Ali, municípios às vezes têm essas características, todo início do ano é um que vai para a escola de lá, de cá. O cidadão chegou na escola, é novato, filho, isso aqui é o PPP, ó. Senta aí, vê o nosso PPP que depois nós vamos conversar. Tem que ser assim. E por último, gente, o plano de aula, né? Porque o plano de aula é o melhor de tudo, né? Na visão de nós educadores, porque a hora que a gente está ali mesmo, com o nosso corpo discente, nós queremos ver a coisa acontecer. E isso tem que seguir essa sequência, porque a gente vê muito profissional que quer o plano de aula antes do PPP, antes do PME, antes do currículo de referência e antes da BNCC. Então, com qual fundamento ele vai pegar um plano de aula e às vezes vai na internet, porque na internet tem de tudo, coisas boas e coisas não tão boas, e até coisas ruins, e ele já quer o plano de aula porque ele quer ir para dentro da sala e rasgando, e a coisa não funciona bem assim. Então, onde tudo acontece é no plano de aula. E o professor e o aluno, eles têm que vivenciar o que está escrito no plano de aula. Eles têm que vivenciar o que está escrito no planejamento. Por isso que esse planejamento tem que ser uma construção coletiva. Então, é a certeza que só na volta, só quando essa turma chegar, só quando os funcionários das escolas, os servidores, só quando nós educadores, só quando todo mundo estiver na escola, é que a gente vai entender realmente o foco, por que é o legado. Porque é naquela hora que vai demandar todo mundo está se comportando emocionalmente de tal forma que aquele planejamento que foi executado coletivamente, com várias cabeças pensantes, se aquele planejamento vai rodar de forma adequada. Se nós estaremos preparados para vivenciá-lo. É como o PPP. Por que a gente fala que o PPP não pode ser um documento de gaveta? Não cabe mais esse tipo de postura. Porque nós temos que vivenciá-lo, né, no dia a dia da escola. Então esse que é o caminho. Vocês veem que está tudo, são vários documentos que já existem. Logo nós não precisamos ficar inventando, criando nada que esteja fora do que já está preconizado, além do que já tem nas outras pastas também. Na saúde, na assistência social, já tem um monte de programas lá que estão diretamente ligados à escola. E hoje? O que é a realidade hoje? Todos nas escolas, todos, sem exceção. Do motorista que leva os alunos lá no ônibus, no transporte escolar, a cantineira, a diretora, todos, zelador, zeladora, todos têm que participar. Por quê? Primeiro, os protocolos que a gente vem conversando com vocês. Hoje eu tive a oportunidade de acompanhar um programa na internet, lá de São Paulo, capital, que estava o presidente do sindicato dos funcionários da rede municipal de São Paulo, um infectologista e os repórteres lá, fazendo a entrevista com essa turma. E todos eles falaram que tem muita gente dando opinião na área de educação, que tem que voltar e tudo mais, que não tem o mínimo de sensibilidade com a educação. Não tem o mínimo de discernimento, de entendimento de como que é o chão da escola. Ele nunca vivenciou o intervalo, sabe aqueles 15 minutos de adrenalina pura? Ele nunca passou ali, ele não sabe o que é. Ele não sabe o que é uma sala com uma superlotação com 30, 35 alunos. Então tem esse monte de gente que está dando opinião
na educação. E eles foram enfáticos, os dois especialistas hoje, um infectologista, que é a ciência, porque a gente tem que estar do lado da ciência, né? A educação ela tem que estar do lado da ciência, não tem como ser diferente. Não cabe achismo. Eu acho. Não, quem acha, gente, não sabe nada. Esse é o primeiro ponto. Eu acho que não vai dar certo, eu acho que... Você acha. Então, quando você chegar aqui e falar, com certeza isso não vai dar certo, aí a gente vai começar a dar mais credibilidade, porque o achismo não cabe. Então, essa turma, né, que entende do que é educação, eles ficam assim, eles estão atentos e preocupados porque assim, as escolas não estão preparadas. Se perdeu muito tempo num monte de discussão que não aqueles voltados para um planejamento voltado para os protocolos. Ficou se discutindo um monte de coisa, um monte de protocolo que é bom, legado de segurança que é bom para a comunidade escolar, foi ficando. Aí o tempo passou. E tempo não é dinheiro, gente. Tempo é vida. Então tem que estar atento com relação a isso daí, ok? O outro passo é o monitoramento do Plano Municipal de Educação. Como sabemos também que tem municípios que já estão com seus protocolos prontos. Parabéns. Parabéns. É isso daí, é o caminho. É o caminho. Não há outro que não esse dos protocolos, preferencialmente com construção coletiva, porque ele vai se tornar mais eficiente e certamente mais eficaz. Construção coletiva com quem está na ponta, ok? O segundo ponto, monitoramento do Plano Municipal de Educação. E nós vamos dar uns exemplos aqui interessantes que a compreensão do que é o planejamento com a transversalidade, todos somos educadores, na verdade vai ficar mais claro. Primeiro, Plano Municipal de Educação é lei. O monitoramento dele hoje está um pouco aquém, né? Porque a estrutura operacional de acompanhamento desse monitoramento, infelizmente, ela foi desmontada. Mas é lei por parte do governo federal que aconteceu isso. Mas ele é lei, isso é a primeira coisa. E lei, se não for cumprida, sanção. Não é o sanção da Dalila não, viu gente? É sanção mesmo. Não é coisa de filme épico não. É sanção. Então, daí a importância. Então, nós vamos mostrar aqui 5 formulários que nós pensamos, de 5 metas específicas, né? Que é um exemplo. Todo o material que a gente disponibiliza é para servir aí de parâmetro, de referência para vocês, né? É documento aqui no caso que nós vamos mandar em Word, então vocês podem em aberto, que é para customizar de acordo com a necessidade de vocês, mas está à disposição. São 45 formulários, né, para fazer o monitoramento do Plano Municipal de Educação. Então vocês fiquem à vontade, quem quiser, pede por gentileza no ph@marliandrade.com.br. Mandem um e-mail por gentileza, que fica mais fácil da gente ser mais ágil, né, na devolução da resposta com o material, tá bom? Então, o primeiro formulário, que é muito bacana, é o da Meta 1. O que é a Meta 1? A universalização, né, da educação infantil, tanto na pré-escola, ali 4 e 5 anos, quanto nas creches. Essa é a Meta 1 do Plano Municipal de Educação, do Plano Estadual e do Plano Nacional de Educação. Essa é a Meta 1. Então você tem lá a estratégia. Uma estratégia, por exemplo, que ela pode ser construída de acordo com as características de cada município. E tem aqui as ações, né? Questionário de busca ativa. Olha que legal. Questionário de busca ativa. Aplicação do questionário pela equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social. Aplicação do questionário pela equipe Saúde. Aplicação do questionário pela equipe do Conselho Tutelar. Olha a transversalidade que a gente está falando. Olha os recursos já disponíveis, porque já existe esse trabalho e isso está previsto nos planos municipais de educação, então é uma ação conjunta. Lembra que nós falávamos, né, transversalidade? As pastas estão ligadas, todos somos educadores. Então isso é muito interessante, já na primeira meta aqui, em uma das estratégias, da busca ativa. Tem que todo mundo trabalhar junto da busca ativa, não é verdade? Então isso é muito legal. Além da família, né? Você fala de busca ativa, óbvio que a família é o primeiro, né? O primeiro ente. Família, assistência social, saúde, conselho tutelar, escola, educação e por aí vai.
Então, com relação às estratégias para aquisição e construções, reparos, o que é aquisição? Na cozinha, o que foi necessário adquirir? Móveis, brinquedos, essas coisas todas. Então, tem esse formulário que é específico para monitorar também esta estratégia. Obviamente, gente, que essas estratégias aqui, elas estão ligadas a um município, um determinado município, onde nós prestamos uma assessoria, né? Então é um exemplo também. Então você vê que é um documento de consulta, é um parâmetro, isso que é legal. Vocês customizem, adequem o documento para a realidade de vocês, né, de cada município. O outro, o que é interessante? Promoção de movimentos culturais, esportivos, tecnológicos. Isso está previsto. Olha a Secretaria de Educação junto lá com a Cultura. Alguns municípios a pasta é até junto. Estão sob a mesma gestão, Educação e Cultura. Como que é isso? Na educação infantil e no ensino fundamental. Foi feito? Foi. Está registrado? Já tem o documento? Tem foto? Tem o quê? Faz um formulário. Preenche um formulário e deixa isso lá. Isso aqui, gente, é a razão de ser do trabalho de vocês, gestores, lideranças e quem gosta do assunto, como a gente sempre fala. Isso aqui é a razão de ser. Lembra? Fez, não registrou? Não, então não fez. Só para relembrar. Então tem mais essa aqui também, mais essa opção, né, de consulta. O outro formulário, sobre a oferta de capacitações. Olha a transversalidade mais uma vez. Então vocês viram lá no primeiro, né, no monitoramento aqui, família, social, saúde e conselho tutelar, a primeira sugestão. Na segunda já entrou obras. Na terceira já entrou cultura. Olha o tanto de pastas participando do processo. Já entrou esportes. Na quarta, oferta de capacitações. Olha aqui a gente em parceria com a Fundação Aperan Cesita. A oportunidade que estava lá no ambiente externo, que você trouxe para o ambiente interno e se tornou um ponto forte. Fiz a capacitação. Fizemos, além dessas, tivemos outras capacitações. Está registrado? Isso que é importante. Então, isso é tudo muito legal. Esses formulários aqui vocês podem nos solicitar e vocês adequam, né? É o que a gente está falando, né? Está pronto? Vamos disponibilizar e servir de parâmetro. Isso é que é legal. Não precisa ficar se debruçando. Se tem algo que já serve de referência, utilize-o. Trate isso como uma oportunidade, porque essa capacitação é uma oportunidade que gerou um ponto forte para vocês, porque vocês aproveitaram a oportunidade e capacitou a sua equipe. Os formulários é a mesma linha de raciocínio. São oportunidades, você pode trazer para dentro e depois ver o que você aproveita, o que você descarta, o que você customiza e por aí vai. E o quinto é a consulta pública para busca ativa. Consulta pública, gente, está lá no Plano Municipal de Educação, está lá no Plano Estadual de Educação, está lá no Plano Nacional de Educação. Consulta pública da busca ativa, com questionário para a família, com questionário para assistência social, com questionário para a saúde e com questionário para o Conselho Tutelar. Olha que beleza. Olha o tanto que a gente tem que dominar as informações para não ficar remando o nosso barco. Imagina um barco, sua escola aí um barco. Todo mundo dentro do barco da sua escola. E você tendo que remar, todo mundo ali, e você tendo que remar sozinho, e tá pesado, e tá difícil. Olha o tanto de gente que está no processo. Então é hora de chamá-los, ok? Então são 45 formulários que podem ajudar não só no monitoramento, quanto no relatório de transição. O que é o relatório de transição? Minha gente, é ano político. Então, a possibilidade de ocorrer uma transição a partir do ano que vem é muito grande. Certa vez, nós trabalhamos no município que foi um negócio surreal. Eu e Marli não tínhamos vivenciado algo. O relatório de transição, minha gente, que a antiga secretária deixou para outra, era uma folha de caderno escrito a lápis, à mão, um trem assim. Nada contra a folha de caderno, nada contra escrever a lápis, né? Nada contra estar escrito à mão, mas não cabe num relatório de transição, gente. Isso é igual o trabalho de um menino de 5º ano ganhava do relatório de transição, só para vocês terem uma ideia. Então, daí a necessidade desse relatório de transição, tá tudo ali dentro da coisa,
entendeu? Tudo registrado, tudo documentado, tudo ali muito tranquilo, para que você demonstre o legado da sua gestão. O que é que eu fiz no período que eu estive à frente aqui, ocupando um cargo de liderança? Eu sou diretor de escola. Então ali eu fui eleito ou fui escolhido, cada município tem as suas características, né? Mas uma hora eu volto para a sala de aula. Eu estou diretor da minha escola, eu estou diretora da minha escola, mas a minha origem é sala de aula. A minha origem é uma coordenação pedagógica. Então você tem que deixar esse relatório de transição muito bem colocado para registrar esse legado, porque se não registrar, amanhã ou depois questionamento pode vir, ok? Combinado? Tá tudo registrado aí? Por exemplo, com relação à formação continuada. Se você ainda não tem, pode solicitar para nós, por exemplo, o cronograma da formação. Eu tive uma formação continuada. Como que foi o cronograma? Você tem que ter isso. As ementas de cada videoaula. Isso é um registro muito bacana. Os resumos de aprendizagem, ok? Certificado que nós vamos conversar na segunda-feira. Isso tudo é registro. Segunda-feira, às 18 horas, vamos orientá-los com relação ao critério do certificado. Eu e Marli Andrade, aquele doce de pessoa. Vocês vão ver, ela fala tão macio com vocês, né, gente? Tem hora que eu sou meio bruto, mas é assim mesmo, né? Por isso que todo mundo tem que participar do processo, correto? Então, a sua formação continuada precisa ter esse registro. Você tem que ter na sua secretaria, você tem que ter na sua escola, tem que ter o cronograma da formação, as ementas das videoaulas, os resumos. Pede para nós, o e-mail está aí, pede para nós que a gente manda isso para vocês. E na segunda-feira nós vamos mostrar para vocês como que será o processo para a emissão de certificado para cada um de vocês que estão participando conosco, ok? Na segunda-feira. E para encerrar, eu quero dizer para vocês que tem muita informação, são muitas dúvidas, tá desafiador, mas uma coisa é certa, é o momento de rupturas dos nossos hábitos, das nossas interações ou das faltas de interações. É hora da gente sair do casulo, ir à frente do processo e tratar esse planejamento de uma forma muito tranquila, mas também de uma forma muito minuciosa, de uma forma muito responsável com relação a nós mesmos, lideranças, e responsáveis também com relação à comunidade escolar. Esse é o momento. Essa é a oportunidade que nos está sendo dada de marcar na história da nossa escola, do nosso município, que nesse período que está uma loucura, que é algo que aconteceu, a última pandemia foi há mais de 100 anos. Então é algo que nós nunca havíamos vivenciado. E muitas gerações, né? Porque quem tem aí mais de 100 anos, você conta nos dedos. E com a lucidez para poder prosear a respeito do que aconteceu, não é verdade? Então é o momento. Então vamos finalizar a nossa formação continuada com os registros, com o planejamento, com o foco no legado, com as construções coletivas e com muito amor no coração, amor ao próximo, amor à vida, desejar que a gente saia desse período o mais breve possível, mas de forma segura, de forma que não nos traga mais traumas do que já trouxe e ainda trará. Então, a Marli tem conversado muito com vocês sobre saúde emocional, ela tem conversado muito com as famílias, né, nas videoaulas de sexta-feira, de brincadeiras, de coisas que podem ser feitas na casa das famílias, para que ali as crianças se sintam num processo de continuidade, né, que eles tenham uma rotina mais tranquila. Então esse é o momento. Então estamos juntos. O que vocês precisarem, nós estaremos sempre à disposição, já tem um contato aí. Vocês podem nos mandar o e-mail, fazer contato conosco, comentários nas páginas, essas coisas todas. E o material está à disposição. Quem desejar receber esses 45 formulários como material de estudo, de referência, como um parâmetro, estamos à disposição. Combinado? Show de bola! Eu volto na segunda, hein? Eu com a Marli Andrade, segunda-feira, vamos falar de certificados. Estaremos juntos, aguardamos vocês e estamos à disposição, ok? Forte abraço, tudo de bom, excelente semana, excelente final de semana.
Continuem maratonando aí nos vídeos. Tem gente que está maratonando. Ó, parabéns. Muito bacana, meu. Muito bacana mesmo, porque a gente sabe que o momento aí para vocês está assim desafiador. Então, show de bola. Vocês estão de parabéns. Forte abraço e até segunda. Tamo juntos. Tchau, tchau.